Sertão. A Bahia, na cidade de Lauro de Freitas, 7 horas e 8 minutos. Agradecemos imensamente a presença do nobre vereador Almir Santos, aqui com a gente na bancada, para falar com o eleitor, com a cidade de Lauro de Freitas. Nós agradecemos, vereador, a sua presença, já que o senhor foi reconduzido ao cargo, uma das poucas pessoas que parece ter coragem dentro de Lauro de Freitas, demonstra respeitar o seu eleitor, já que foi reconduzido. Não posso dizer a mesma coisa, aí vou ser sincero, o Sapucaia já foi chamado aqui, parece que é líder do governo. O Tenóbio, que não sabe o que faz, se vai, se fica, é um assunto dele, do mandato dele, também a gente já chamou, não quer vir. Vamos chamar todos os vereadores aqui que queiram falar da cidade de Lauro de Freitas, que a cidade de Lauro de Freitas hoje eu vejo que tem muitos desafios, principalmente o trânsito e o transporte. Mas antes de mais nada, dar bom dia ao vereador e agradecer a estada dele aqui. Muito bom dia, vereador Almir. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos aos internautas que nos assistem. E é isso, eu quero também agradecer o espaço que você está concedendo para que a gente pudesse falar um pouquinho também do nosso mandato, né? E eu acredito que o nosso eleitorado merece e precisa saber como vai o mandato, como está o mandato do vereador Almir Santos. Vereador, na recondução ao cargo, o senhor estava apoiando o prefeito que não ganhou a eleição. Como vereador da cidade, obviamente que o senhor tem que primar por onde ajudar as comunidades e fazer o trabalho dentro da gestão. Hoje o deputado Almir, ele é independente, ele é governo, ele é oposição. Como é que está o mandato hoje do vereador? Primeiro eu gostei da profecia, deputado. Ou melhor, vereador. E que deputado, eu acredito que é o sonho de todo vereador que está dentro do município, é ir para a esfera estadual, porque vai engrandecer e trazer mais recursos para a sua base eleitoral. Mas por fazer parte de um grupo, né? Eu faço parte do grupo do deputado Rosenberg Pinto. Eu sou grupo, eu sou liderado, né? Sou liderado. E aí, quem sabe um dia, primeiramente Deus e depois o deputado é quem pode me dar essa orientação. Mas você perguntou a respeito de posição dentro da prefeitura. O senhor é base, o senhor é independente, o senhor é oposição. Como é que está o mandato do vereador hoje? Eu acredito que hoje a pessoa, para fazer a oposição, ele teria que ter um pouquinho mais de coerência. Ele teria que dar mais um tempo para que as coisas pudessem acontecer ou não. A prefeita Débora Regis é uma pessoa que tem trabalhado dioturnamente. Eu até chego a brincar com ela. Você está fazendo o papel do relógio, trabalhando 24 horas. Eu tenho uma relação com a prefeita desde 2019, quando a prefeita me convidou para sair no PL, né, fazer parte do partido qual ela dirigia. E então, dessa relação fomos criando essa relação de amizade, passou também um pouquinho mais da política, e quando ela ganha a eleição, eu fui o primeiro a ir à base de Débora Regis. Porque assim, a partir do momento em que eu começo a lutar contra a prefeita, eu estou lutando contra 215 mil habitantes do meu município. Eu preciso, né, é necessário que se dê o tempo de maturação para a gente ver se a gente vai se tornar oposição. Mas do jeito que essa mulher tem trabalhado, não tem como estar batendo no governo. Nós temos que aguardar, esperar o tempo para que as coisas possam acontecer. Ela não vai consertar um prejuízo, não vai livrar um prejuízo de 16 anos, de 20 anos, dentro de 10 meses. Então, o nome do mandato do senhor hoje é coerência e aguardar em cima dos próximos capítulos para saber, de fato, qual seria a posição do vereador. Vereador, qual hoje o maior percalço que o senhor vê dentro da gestão, como vereador e com relação à prefeita, para dinamizar e melhorar ainda mais as condições do município laurofreitense?
na visão do senhor, o que o senhor vê de mais importante hoje e de urgente para ser feito? Nós temos um calcanhar de Aquiles, se chama mobilidade urbana, e a qual eu sou presidente, estou presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade e faço parte da Comissão de Trânsito e Transporte. Então hoje, o calcanhar de Aquiles se chama mobilidade. Mas é como eu acabei de dizer, são 10 meses e a prefeita, todas as vezes que a gente para conversar, ela me diz: Almir, eu preciso e vou fazer o máximo para que nós tenhamos um trânsito com fluidez. Porque sabemos que a nossa cidade cresceu muito de forma vertical. Só que não crescemos, não fizemos nada para que a mobilidade fluísse, para que a gente pudesse fazer vias aéreas. Nós precisamos hoje de, no mínimo, 5 viadutos. Agora, se o secretário de Mobilidade e Transporte, que é o Glauber Moraes, usasse um pouco mais a ferramenta humana, eu tenho certeza que fluía mais um pouco. A Luiz Tarquínio, inclusive a Santos Dumont, né? A Santos Dumont, que nós temos um horário que de 6h30 para 7h45 da manhã para a cidade. Se for, eu, no meu caso, interrompia a sinaleira, né, e dava mais condições. Isso eu estou falando com ferramenta humana, dava condições do tráfego fluir mais. Dentro da questão mobilidade, eu, inclusive, recentemente, fui notificado por um radar de displicência. Sim. Na descida do viaduto da estação, que arrancaram dali. E os agentes de trânsito, eu tenho amigos, ex-colegas de trabalho dentro do trânsito, é a orientação da gestora da cidade, porque o modelo de trabalho é o mesmo. Sim. Ou é critério. Os agentes, ao invés de ajudar no trânsito, fiscalizar o trânsito, só ficar na via principal olhando quem passa sem cinto ou sem celular. O senhor tem essa informação? Porque assim, aqui existe a placa de regulamentação que ninguém cumpre. Inclusive, não vai demorar a ter um acidente aqui, que antes era só motociclista, mas inclusive usuários ou comerciantes da região dão contramão aqui direto. É direto. Tanto pela via de lá, como aqui a Rua dos Maçons. Contramão, vereador. Aí a pergunta: o que falta? É conhecimento, se não for, a partir de agora não é mais. Porque nós fazemos os shorts, colocamos nas redes sociais e a gente sabe que as pessoas veem. O que falta para a gestão da mobilidade, colocar pessoas para inicialmente fazer verbalmente a campanha de conscientização, depois notificar e depois guinchar esses veículos e até mesmo apreender, principalmente os que estão na contramão, já que ninguém respeita a sinalização de trânsito, principalmente nessa região aqui? Primeiro, o que é que falta? Educação nos condutores. Porque se tem uma placa informando que é contramão, que é proibido o trânsito de veículo, ele não tem que passar. Primeiro, falta isso, a educação nos condutores. Segundo, nós precisamos fazer uma campanha de prevenção, né, aos domingos na praia, nas sinaleiras, para que a gente possa conscientizar aos condutores de que quando existe uma sinalização é porque realmente é proibido. Enquanto a Secretaria de Trânsito e Transporte, né, a CEMOB, hoje eu tenho visto que o secretário Glauber Moraes tem trabalhado muito, ele tem feito demais, só que nós precisamos também de contingente. Hoje o contingente está escasso, mas não é hoje o problema, não é um problema da gestão Débora Regis. Nós já temos alguns, 23, 24 agentes, nós precisamos de no mínimo ser agentes.
para que a gente possa fazer a coisa acontecer. Mas só temos 10 meses, isso vai acontecer, porque eu tenho certeza que uma das maiores preocupações da prefeita é a mobilidade urbana. Falando na questão mobilidade urbana, ainda no governo da ex-mandatária Moema Gramacho, segundo ela, já tinha um projeto, inclusive ela falou, não sei se é verdade, porque não fazia parte do governo, mas a gente ouvia que existia já verba para tratar da mobilidade, em especial a Gerino. Sim. Em que pé está a questão da Gerino, vereador? Tem alguma novidade, algum prazo, início, algum estudo, projeto? Em que pé está aquilo ali? Porque, como bem falou o vereador, a gente tem um problema sério de mobilidade, e tem mesmo. Claro. Eu evito andar de carro nessas localidades aqui. E como eu chego muito cedo, eu venho de carro e saio mais cedo. Ontem mesmo eu saí, tivemos assembleia aqui, eu saí daqui 5h30, meu irmão. Em que pé está a questão da Gerino? A Gerino já existe o projeto, já teve algumas casas ali indenizadas, já existe também a verba, e existe maior ainda o interesse da prefeita Débora Regis fazer a conclusão ou assinar essa ordem de serviço. A Gerino de Souza, hoje nós temos alguns, é complexa. É complexa. É porque tem muito comerciante. Tem muito comerciante, muita gente construiu de forma irregular, entendeu? E hoje, quando a prefeita for para cima, porque não é só a prefeita, a gente está olhando só a gestão da Débora Regis, mas também tem o governo do estado com a Embasa, que tem participação nesse projeto. Que se a prefeita for meter mão ali, vai cair tudo nas costas da prefeita. Isentam o governo do estado. Mas o governo do estado, através da Embasa, também tem participação nisso aí. Mas já existe verba e existe interesse de que a gente possa fazer ainda, não sei se nessa gestão a gente fazer essa conclusão dessa obra. Transporte público. A gente tem um problema hoje com o alternativo, que a gente sabe que precisa melhorar pelo menos a vida útil, que foi melhorado aí em uns recursos que vieram aí, trocaram alguns veículos ali, deu uma melhorada substancial. A gente tem duas situações hoje. Primeiro, existe já um projeto que está sendo ventilado da estação do metrô vir para o centro de Lauro de Freitas. Eu, Catarina Fernandes, acho irrelevante vir para o centro de Lauro de Freitas pelos impactos que vai ter e principalmente no trânsito. Mas como eu não sou perito nisso, é uma questão que eu queria que o nobre vereador dissesse o que ele pensa e o que tem de projeto nisso. A outra questão, tem projeto para melhorias do transporte municipal com essas vans e o que fazer para dar melhor segurança aos usuários também do alternativo, que é o Ligeirinho, porque eu observo que tem veículos bons e tem veículos que estão muito aquém da realidade daquele tipo de serviço. Como a Prefeitura e a Câmara de Vereador estão vendo isso dentro da cidade de Lauro de Freitas, esses dois índices? Vamos falar primeiro o tópico da Translauf, né? Da Translauf. Quando você falou que houve um subsídio, né? Um subsídio dado pelo governo federal, eu, enquanto presidente da Comissão de Transporte, fui o relator, né? Fui o relator e direcionei aquele valor, acho que 1.700.000 e alguma coisa, diretamente para a cooperativa, para que chegasse aos seus interessados, né? Vamos lá agora falar a respeito do transporte público coletivo, que são os ônibus. Sim. O vereador Almir Santos, em particular, conhece muito de transporte. Eu sou técnico na área de transporte. Eu vejo que deixa muito a desejar o transporte coletivo do município. Mais ainda, por falta de interesse dos seus empresários que exploram as linhas. É uma confusão naquela estação aeroporto. Inclusive, nós tivemos alguns embates, né? Que eu fui para lá fiscalizar e vou voltar a fazer as fiscalizações. Porque nós temos uma empresa aqui no município que se chama assim, Avanço, é o câncer.
não cumpre nada, não cumpre horário, os carros em estado deplorável, pneus carecas, sem documentos, tacógrafo vencido. Então é necessário que se haja uma punição, uma fiscalização pela Secretaria de Transporte do município. Seu Glauber Moraes, o senhor que está me escutando, vai para cima dessa empresa, porque eu vou te dizer uma coisa. Nós vamos ter novamente um acidente daquele que eu previ aqui. Eu previ aqui. E com poucos dias aconteceu com a Expresso Vitória, aonde eu chegava lá e encontrava os carros com os pneus lisos, sem tacógrafo, sem documento, a acessibilidade, que eram os elevadores, sem funcionar. É necessário que precise fazer um estudo para que possamos melhorar o transporte público do município. Quando se fala em transporte coletivo, que é o regular, né? E que também não é licitado. E com relação ao metrô, o município tem alguma observância dentro da Câmara de Vereador, tem alguma conversa com relação a essa vinda dessa estação para o centro de Lauro? Catarino, eu acredito que há estudos. Há estudos, porque não é agora nessa gestão. Há esse estudo, já tem muito mais anos que isso vem acontecendo, mas eu acredito que ainda não se chegou a números de passageiros. Não tem, a CCR Metrô não tem nenhum interesse de trazer a estação aqui para o lado do centro, para o shopping, ou alguma coisa parecida, porque pedem muito que chegue até Portão. Se os passageiros de Portão e do centro chegam até a estação. Para mim, é um gasto desnecessário, um impacto ambiental gigantesco, Sim. Sem nenhuma relevância, e ainda piora ainda mais a questão da mobilidade da cidade. Sim. Olha, nós estamos conversando com o vereador Almir Santos, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, é o 7193690453. Se você quiser fazer pelas nossas redes sociais, Cláudio Fernandes 889, Transporte e Cidadania, tudo junto. E no YouTube pela M2M News. Perguntas, Gabriel? Tem pergunta, inclusive, de áudio. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom dia, leitores do Transporte Cidadania. Essa maravilhosa rádio. Em especial, meu amigo Catarino Fernandes, a Gabriel Andrade e ao meu carequinha, o vereador do povo de Lauro de Freitas. Almir, meu amigo, eu sou morador aqui do Parque Santa Rita. E a gente aqui tem um problema crônico de alagamento. Aqui depois da igreja, meu amigo, isso aqui vira um caos. Recentemente a gente tivemos essa chuva aí, né? 3 dias de chuva intensa em Salvador, na cidade, na região metropolitana. E, meu amigo, eu queria saber se já existe algum projeto. Eu vi que a prefeita fez umas visitas por aqui para tentar minimizar esse problema nosso ou, quem sabe, resolver. Sei que você é um vereador atuante e não esquece da galera aqui não. E a galera do Parque São Paulo, em especial ali do Quinta da Glória, manda um abraço para você, viu? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos do Transporte Cidadania e ao nosso vereador, nosso carequinha. E aí, vereador, tem algum projeto para aquela área ali? Essa questão de alagamento, aproveitando a pergunta do ouvinte, existe uma ferida crônica depois do Atacadão, sentido centro, que quando chove aquilo ali alaga. Primeiro eu quero mandar um abraço para todos de Lauro de Freitas, inclusive a comunidade Santa Rita e ao meu residencial Quinta da Glória. Tenho muito apreço por aquela comunidade, né? Então, assim, em resposta, a prefeita ela tem feito um planejamento muito grande quando se fala em esgotamento, saneamento e principalmente nesses lugares que estão represando água, né? Sabemos de que é uma doença crônica, mas que ela inclusive já fez uma visita lá e deixou a promessa de que irá ter um serviço de drenagem para que possa fazer o esgotamento sanitário e das águas de chuvas, as fluviais.
Olha, com a gente aqui o Júnior Alberto mandou uma pergunta para o vereador. Pergunta para o vereador se tem previsão de pagamento de salário de dezembro dos ex-servidores. Não sei se é a área do vereador, mas como membro da Câmara pode ser que haja discussão dentro disso. Tem alguma resposta com relação a isso, vereador? Na realidade, a Câmara, nós estamos sempre fazendo essa discussão. Eu, enquanto vice-presidente da Casa Legislativa, tenho sempre abordado a prefeita, ao meu amigo, secretário Tássio, ao qual eu mando um grande abraço, e ele me diz: Almir, é orçamento, nós não temos orçamento. Nós temos feito tudo, inclusive falta pouquíssimas pessoas. Então é orçamento. É ter o que? Os 20, 30 dias que eu fiz esse questionamento para ele, inclusive no gabinete dele, e ele: irmão, eu tenho interesse, a prefeita tem interesse de pagar. Mas a partir do momento que a gente comece a pagar a todos, a gente vai deixar de pagar aqueles que estão trabalhando atualmente. Nós estamos falando com o vereador Almir Santos, vereador da cidade de Lauro de Freitas e vice-presidente da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, Gabriel Andrade. Eu tive com o Tássio Azevedo ontem, questionei ele sobre essa situação. Ele me relatou que até dezembro, até o final de dezembro, até o último dia útil do ano, todos serão pagos, que já há um planejamento para pagar, mas realmente é parcelado. E que agora que vários já receberam, os últimos que estão para receber, que foi algo, segundo ele, aleatório, inclusive, tipo, sortido para poder pagar, que não foi do maior para o menor, então fica algo mais gritante, porque essas pessoas têm muito mais tempo. Aí ele até me ressaltou, olha, ele falou, eu vou usar o termo nós, porque foi como ele falou, nós já pagamos mais de 34 milhões de reais de rescisões da gestão anterior. E ele ainda ressaltou, viu, que para poder pagar isso, a folha, que era 83 milhões de reais, passou para 38 milhões de reais a folha mensal de pagamento, de 83 para 38. A gente tinha cargos superfaturados. E quando eu falo superfaturado, gente, não é dizer que o dinheiro estava voltando, não. É que não condiziam com a função que era ocupada pela determinada pessoa. Então, palavras do próprio Tássio. Então, Júnior Alberto, você está ouvindo aí que existe uma programação até dezembro, que o problema é orçamento, não é má vontade, como alguns dizem, é orçamento, e eles estão ajustando isso dentro da cidade. Vereador, a dificuldade esse ano parece que foi, nessa última legislatura, parece que foi maior na urna do que as outras. O senhor vê maiores dificuldades? Quais os enfrentamentos dificultosos que o senhor vê para se eleger em Lauro de Freitas hoje, vereador? Haja vista que parece que a eleição de vereador, dizem aí os estudiosos, que é mais difícil do que a de um deputado. É verdade isso? Com certeza, irmão, com certeza. Aqui em Lauro de Freitas é cultural. Cada rua tem 4, 5, 6 candidatos. E para poder você adentrar, fica meio complicado, porque são famílias antigas e tem muita relação com as famílias, enfim. Mas se você trabalhar como nós trabalhamos dioturnamente. Eu tenho uma equipe que é incansável, entendeu? Nós temos o resultado nas urnas. Eu fiquei na 25ª posição em 2020 e agora fiquei na 11ª. Então isso é fruto de um trabalho com responsabilidade. Eu não estou na Câmara para brincar. Todos os dias que eu saio da minha casa, eu saio para trabalhar. Eu vou dar de volta aquilo que você me deu, a confiança. Eu vou continuar trabalhando. Então eu acredito que se o vereador trabalhar, o deputado trabalhar, o resultado aparece nas urnas. Gabriel Andrade. Tem mensagem aqui, vamos lá. Vamos lá. Ouvir mais uma. Dê voz e vez do pessoal aí, credibilidade àquilo que mandaram para ser feito. Vai lá. Vamos lá. Um bom dia a todos, um bom dia ao Transporte Cidadania, um bom dia a Gabriel Andrade, um bom dia a Catarina Fernandes, um bom dia ao meu vereador Almir. Almir, meu irmão, eu sou morador aqui do Quingoma e venho te pedir, irmão, que o senhor possa nos ajudar. Sei que o senhor faz parte do Conselho de Transporte de Lauro de Freitas. A AGEB, ela proibiu, irmão, o ônibus que passa lá pra gente, que serve a gente lá, que circulasse dentro de Vida Nova. Então isso vem trazendo um desgaste grande pra gente. A gente quer sair para comprar um alimento, comprar um pão. Os idosos querem ir para um posto de saúde, resolver as suas vidas dentro de Vida Nova, que é um lugar mais desenvolvido. E a Gerba,
ela proibiu que os ônibus da gente circulassem dentro de Vida Nova. Então eu venho te pedir, meu irmão, que o senhor pudesse dar essa atenção a gente, dar essa força ao povo de Quingoma. Nós estamos sofrendo. Obrigado, irmão, e bom dia. Catarino, a Gerba, né? Sempre a Gerba. Ao invés dela facilitar a vida do usuário, ela dificulta. O que nós podemos fazer enquanto comissão de trânsito e transporte, que hoje não estou enquanto presidente, né, estou como membro, né, como presidente eu atuava 100%, isso aí é notório. Então, enquanto mandatário, eu vou sim fazer uma alegação, uma provocação para com a Gerba, né, que não sei se é Henrique ainda, ou Eurico, né? Para ver o que a diretoria está com o Eurico. Com o Eurico, né? É. Até onde eu vi, estava com o Eurico. Pronto. Eu vou fazer uma provocação a Eurico para que a gente veja, para que veja se a gente consegue fazer com que esse ônibus retorne. Porque é o único meio de transporte que o Quingoma tem. Inclusive, foi uma luta do vereador Almir Santos para com o transporte escolar na gestão passada. Enfim, eu só posso lhe dizer, irmão, que pode contar com o mandato e, se você quiser, as portas do mandato estão abertas. Vereador, dentro da cidade de Lauro de Freitas, nós temos aqui algumas sínteses que, dentro da área de transporte, que inclusive foi traçada com o ex-secretário ou supervisor, ele era diretor, não era da CETOP, CEMOB? Tá falando de Lito? O Gustavo Ferraz, que estava um projeto para fazer as sinalizações, principalmente nos terminais de ônibus, em pontos de ônibus, para depois começar a fazer uma fiscalização, principalmente no terminal de Vida Nova e outros locais. Já tem período, já tem data para fazer essas... já teve a licitação, vai ter, principalmente no tocante das sinalizações, para a gente dar uma melhor condição ao trabalhador, que já tem uma precarização muito grande, com material de trabalho que parece que vai começar a dar uma melhorada agora, porque vem uma licitação aí e a Gerba não vai ter jeito, vai fazer. Esse processo de sinalização e demarcação, principalmente em Vida Nova, já tem algum avanço? Tem projeto de quando vai acontecer? Porque, segundo o Gustavo Ferraz, iria fazer a licitação. Já aconteceu isso? Vai acontecer? Tem alguma coisa nesse sentido? Realmente existe, né? Eu estive conversando com Glauber. Existe planejamento. Mas, é como eu acabei de falar, o calcanhar de Aquiles é o processo licitatório, né? A demora é só a licitação sair para que venha tanto as verticais, né, como as horizontais, tanto em Vida Nova como na cidade toda. Aqui como eu estava falando com um amigo, a questão daqui. A questão de Vida Nova, ela tem alguns comércios ali, e esta casa não é contra nenhum comerciante, tá? Mas é preciso que se haja um ordenamento e organização, porque nos finais de semana é tranquilo que a frota é mais reduzida. Mas com a atenção que é dada, tanto com toda a problemática da Avanço, que aliás teve problemas ontem em Candeias, viu, Gabriel? Problemas com elevadores, chegaram aqui, você não me conta. Chegaram para mim ontem, problemas com elevadores, tem uns 2 ou 3 cadeirantes do lado de lá que está tendo problemas dentro do processo que não funcionam. Inclusive ligaram para mim para pedir ajuda, e disse: o que eu posso fazer é noticiar. Agora procurem a Gerba, que é o órgão regulamentador e fiscalizador, para que eles tomem as providências cabíveis e dê a eles as condições e prazo para regularizar o problema. E Vida Nova não é diferente. Vida Nova precisa, aí já é com a prefeitura, a regularização daqueles locais, porque tem momentos que ali tem um local, um galpão grande, que precisa se fazer uma regulamentação para ver onde aqueles veículos vão parar, porque tem momento que o trabalhador chega no período de entre pico, que é para tomar o café, e ele não tem espaço. Por isso que eu fiz essa pergunta ao amigo. Mas, vereador, me diga uma coisa, dentro da Câmara de Vereador, volta e meia a gente vê um respingo ali, um acaloramento.
Não sei se o amigo vai poder falar disso, mas é uma pergunta que a gente se faz aqui. Aquele cenário que de vez em quando, aqueles embates que tem ali, como é que o amigo vê aquilo? O que causa aquela celeuma entre figuras carimbadas ali dentro? Na realidade, são divergências de ideologia, né? Nós temos um vereador que é extrema-direita e nós temos também uma vereadora que é extrema-esquerda, né? E quando começam determinada discussão, eles se chocam. E quem já passou na realidade da política, levaram para o pessoal. Você está entendendo? Então, esses acaloramentos é normal em todas as câmaras municipais, federais, estaduais, as coisas acontecem, entendeu? Então, assim, a semana passada, acho que foi com o vereador Tenóbio e também o vereador Sapucaia, aonde tiveram algumas discussões e que não foi nem pelo fato de ideologia política, porque os dois se titulam da direita. Aí você não consegue achar uma resposta, né? Você deve ter escutado nas redes sociais, que eu acho um absurdo, uma falta de respeito, que ali não é o momento para poder discutir o meu pessoal com você. Ali nós temos que discutir a vida da sociedade do município. Nós estamos ali justamente para fazer o melhor, mas eles acham que ali é palco para a promoção e aí, às vezes, levam para as redes sociais, né? Tem alguma pergunta para o vereador, Gabriel? Tem alguns comentários aqui que eu queria ler aqui, ó, que o pessoal está deixando aqui com a gente aqui. Vou começar aqui pelo do Locha. Você vai ler ou eu leio, Catarina? Não, pode ler. Nossa justiça precisa unir as forças com o governo federal e os governos estaduais para planejar o combate ao crime organizado no Brasil. Importante aqui o que o Locha ressaltou, se o vereador quiser comentar alguma coisa. Dentro desse contexto, eu queria até ampliar a colocação do Locha. Como o senhor vê, como político de município, não de estado ou de federado, mas de município, e volto a repetir, todo o anseio do político é ele chegar mais longe para dar uma maior representatividade, melhores condições ao seu eleitor. Como o senhor vê a questão da operação que foi feita no Rio de Janeiro, já vista que tem um monte de crítica, eu acho que tem que acontecer aquela operação, aí é a opinião minha, mas como o senhor vê aquela operação e qual o filtro que o senhor faz na posição de vereador com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro? Catarino, eu sou um vereador de comunidade, eu sou uma pessoa que nasci na periferia, sou uma pessoa de favela, entendendo? Não escondo as minhas origens, sou uma pessoa que não deixo de estar, de ouvir. Então, para mim, faltou um pouco mais de planejamento, para que pudesse ter menos óbitos. Não vamos generalizar de que todos que foram mortos são 100% envolvidos. E também todos não são 100% inocentes. O que faltou, eu acho, eu tenho a certeza. O senhor acha que politizaram aquilo ali? Virou política, né? O sangue virou política. A direita e a esquerda não conversaram e quem pagou foi o povo. Porque tem muita gente inocente ali também. Não são todos, não é o 100%. Eu sei que o que acontece lá, acontece também na nossa Lauro de Freitas, em Salvador, no nosso estado. E se deixarem as bandeiras, as ideologias de lado e forem discutir políticas públicas de segurança, teremos menos mortos, teremos menos vítimas. Então, faltou o governo federal, junto com o governo estadual do Rio de Janeiro, conversarem para que pudéssemos ter menos prejuízo. Dentro desse cenário aqui, para a gente concluir esse assunto, recentemente, há uns 3 ou 4 meses atrás, houve um chamado federado para que se fizesse um pacto de segurança pública Brasil. E, lamentavelmente, um dos governadores que foi contra o pacto, o Cláudio Castro,
o outro de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tiveram alguns governadores que foram contra. O senhor acha que isso impactou no negativo? Porque quando a gente fala de mortes, relativar mortes, isso não é bom. Não é bom. Porque toda a vida ela tem que ser preservada, independente de qualquer coisa. E o caminho para a penalidade é você tirar o direito de vir dele e tentar ressocializar. Embora em alguns locais, de algumas formas, do jeito que está hoje, fica se demonstrado que existe uma certa dificuldade para isso. Mas o senhor acha, além da politização, faltou compromisso patriótico de se conversar diretamente, ao invés de levar para esse extremo da política? Faltou. Se eles transversalizassem mais informações, se eles sentassem para conversar, se eles planejassem mais, nós teríamos menos óbitos. Pode observar que a estratégia da polícia do Rio, das forças de segurança do Rio, foi levar, encurralar, levar para um beco como se fossem animais. Não poderia, eu acredito que não poderia ter feito daquele jeito. Se tivesse uma conversa entre o governo federal e o governo estadual, se deixasse as ideologias de lado, a coisa seria muito mais tranquila. Nós precisamos fazer planejamento, porque a segurança não está no gatilho de um rifle. A segurança vem de berço. A partir do momento que nós vamos discutir a política com prevenção, a correção é a última. Porque o último direito desse povo é o direito à vida. Porque o início é o direito a um pré-natal, a uma creche, à educação, a cursos técnicos, para que eles possam criar novos horizontes na cabeça dele. Então, irmão, nós precisamos mais de políticas públicas. 7h45 na Bahia, o tempo rugiu, o tempo voou. A gente agradece imensamente, vereador, mais uma vez a sua presença aqui. Só antes do vereador encerrar, então, já que você vai encerrar com ele, queria que ele falasse sobre a moção de ontem, sugerida, né, que foi acolhida com unanimidade pela Câmara, né? O Brígido, né? O trabalho do Brígido. Você pode falar um pouquinho também, por favor? Eu não tenho mais nem o que falar, porque a Câmara falou por mim. Brígido é um secretário que ele veio para trabalhar. Se tem um dos melhores secretários, é Brígido. A prefeita Débora Regis, eu acho que escolheu a dedo aquele cidadão. É uma pessoa que, se você chegar lá, ele, independente de se você está como vereador, de ser secretário, de ser membro do governo, ele vai lhe atender com excelência. O atendimento daquele cara é um atendimento caloroso, é um atendimento que deveria ser por todos os secretários. Porque Brígido, Glauber, eu não tenho nenhuma dificuldade. A Jocardim, zero dificuldade. Então, são pessoas que têm empatia, conhecem o outro lado. Agora, tem alguns outros que, infelizmente, eu prefiro não comentar. Rapaz, empatia parece que é a palavra do momento para o serviço público. Haja vista que eu, por exemplo, entendo, estava observando, vereador, e o senhor como ente público, eu estava observando a crescência. A gente teve aqui, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma economia maior que a China. Sim. A China hoje está chegando à maior economia do mundo, segundo estudos, vai passar os Estados Unidos. Aí eu fui observar, os Estados Unidos vendeu tudo e tributa. Ele vendeu dentro do país, mas fora do país ele compra. Sim. A China, ele estatizou tudo e criou um super tamanho de bolo financeiro dentro do país. E a China e o Brasil têm duas coisas que quase nenhum país tem: as terras raras. Como o senhor vê
a questão da dilapidação, como foi feito em algumas coisas do serviço público, e a privatização. O senhor, que é um empresário, é do ramo empresarial, tem lá seus negócios como meio de vida. Como o senhor vê a privatização de serviços essenciais como esgoto, como energia? Esgoto aqui ainda não, mas energia, coisas que podem e só vai funcionar de fato na mão do governo, porque, veja bem, se o senhor pegar o Quingoma, ele não vai dar retorno financeiro se botar rede de esgoto lá pela iniciativa privada. O público tem que fazer. Como o senhor vê essas privatizações? Catarino, na realidade, as privatizações são aportes, né? Que se eu tenho hoje, no meu município, o poder de cuidar, por que eu vou privatizar? Olha o que aconteceu aí com a privatização da Landulfo Alves. Quer dizer, dá lucro. O extremismo da política. Né? Dá lucro para a iniciativa privada, para nós não estava dando, para o governo estava dando. O porquê? É gestão, amigo. Será que foi só gestão ou envolveu a questão ideológica política? Eu acho que não foi a ideológica política, não. A gestão. A gestão. A gestão. E quem paga hoje? São Francisco do Conde. Quem está pagando é o povo. São as pessoas que estão pagando por isso. Por uma privatização que não poderia ter acontecido. E o pior, se o público for comprar, é 3 vezes mais o valor do mercado. Por isso que eu estou falando na ideologia. Mas vai ter que ser... o governo federal vai ter que tomar de volta. E pagar 3 vezes o valor. Ô, irmão. Mas de quem foi a falta de responsabilidade? Quem foi que privatizou? E que vendeu por 1/4 do valor? O governo com aval do Congresso. Então, pronto. Olha, nós poderíamos ficar aqui o resto do dia conversando com essa figura ímpar, que é o vereador Almir Santos. A gente agradece imensamente a sua presença. Essa porta está aberta a qualquer hora que o vereador precisar vir aqui falar da cidade, já que nunca rejeitou um chamado nosso aqui. Jamais. Sempre houve a disponibilidade desse parlamentar. A gente agradece imensamente e a gente deixa que o senhor faça as suas considerações aqui, do que quiser falar, do que quiser colocar, até porque os nossos agradecimentos à figura da pessoa do vereador Almir Santos. Eu que sou quem agradeço, eu é quem agradeço a oportunidade que você tem me dado, esta casa tem me acolhido, e todas as vezes que for necessário, eu estarei aqui à sua disposição, porque eu preciso e devo respeitar o meu eleitorado. São 1.819 votos. Eu botei 105% em cima dos números de votos que eu tive em 2020. Então, irmão, eu só posso agradecer a cada um e a cada uma das pessoas que foram lá naquelas urnas me dar o voto de confiança. Porque o nosso trabalho vai continuar e tem que continuar. Eu agradeço a todos vocês e peço a Deus que tome conta de cada um de vocês. E um beijo no coração. A gente vai ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para fazer um giro de notícias pelo Brasil, por Lauro de Freitas, a Bahia e o mundo. E a gente agradece imensamente. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, viu? É pau e bola. Sai daí.